Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticket de Investidor. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Della Pasqua e aqui a gente fala sobre mercados e investimentos. Hoje nós vamos fazer mais um encerramento de semana, vamos fazer a semana DI. Vamos ver o que aconteceu com os juros futuros, o IFIX, o que saiu no Boletim Focus, vamos juntar tudo isso e ver até o comportamento dos fundos imobiliários. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vou colocar aqui. Beleza. Bom, como a gente sempre começa, né? Começar a semaninha do IBOV. Então, o IBOV, essa semana ele devolveu, né? Então, vamos ver aqui, vamos pegar aqui, ele abriu subindo e quinta e sexta ele devolveu toda a alta, né? Então, normal, em cima de um topo anterior, antes do 38% de Fibonacci, eu acho que está tudo sob controle. Ele tentou ir lá, avançar os 130 mil e não conseguiu. Então, o Ibovespa está bem tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no IFIX, e aí com o IFIX a gente começa a entender um pouco também a questão dos DIs, tá? Bom, eu tenho aqui duas marcações que vocês podem ver que seriam aquelas marcações mais sensíveis, né, das quedas do que seria o suposto 15%, né, que na semana daria 10% aí da questão da tributação, tá? Então, eu acho que isso aqui, a gente nem precisa deixar mais, né, não, isso aqui nem era daqui, isso aqui era, deixa eu voltar, era um outro estudo que eu tinha, me perdoe, dessa semana aqui anterior ao que aconteceu com o IFIX, tá? Mas do topo, né, do topo máximo do IFIX até o fechamento dessa semana, vou tentar pegar aqui, o IFIX ainda tem, 13% ainda abaixo do que ele estava no topo deve ser janeiro, fevereiro de janeiro de 2020, tá? Bom, mas então o IFIX, o que aconteceu? Porrada para cima. Nessa semana, dá para a gente ver aqui, que ele veio, né, na semana de toda a confusão há 2 semanas atrás, né? Então ele veio, veio aqui, fez um martelinho no suporte e foi embora. Na semana passada estava em dúvida para ver o que ainda ia acontecer, né? Porque a gente não sabia se ia ter iam tributar os rendimentos, não iam, tinham tirar a isenção, não iam, então agora a gente já consegue perceber a excelente recuperação dele, que representa aqui também no gráfico diário. Então, muito provavelmente, quando a gente colocar os DIs, e aqui eu estou só com os DIs do dia de hoje, mas se eu puxar um pouquinho aqui, eu consigo pegar a semana. Eu consigo ver que todos os contratos de DI caíram. Com essa força do IFIX, né, os contratos de DI caem. Quem caiu? Quem caiu foi o DI ou quem subiu foi o IFIX? Não sei, mas a correlação, ela existe, né? Então, no momento que caiu, sobe o outro. Então, lindo movimento do IFIX, mas a gente ainda tem muito chão olhando para cima. Tem uns topinhos anteriores para quem quer utilizar aí análise técnica para começar a pensar aí de diminuir de 13% para 10% sobre o topo de 2020, ok? Então, vamos lá, o nosso contratinho de 2026, né? Então, que a gente analisou semana passada, o Tesouro Direto na semana passada estava em 4,12. Vamos ver como é que está essa semana. Eu deixei até marcado ali. Deixa eu pegar aqui. Tesouro Direto. Mesma coisa. 4,12. Não mudou nada da semana passada para cá. Ó, a curva de juros futuros, né? Deixa eu só atualizar, é 4,11, né? Então, estava desatualizado aí com o fechamento do pregão, nós estou falando em 4,11. Então, caiu a curva de juro futura,
0,01 assim, bips, que nem o pessoal do mercado gosta de falar, né? Então, nós estamos falando de se houve queda de juro futuro caiu, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho aqui o que que aconteceu com o 2026. Ele segue é, lateralizado, né? Não tem muito o que fazer, dá para a gente ver aqui. Eu tinha um, uma linha que eu posso ajustar agora, mais ou menos assim, vamos ver o que que acontece. O que que tem uma expectativa aqui que se a gente olhar aqui, deixa eu pôr uma outra corzinha aqui, se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber o quê? Um triângulo, né? Opa, um triângulo. Então, a expectativa, se ele vier, para ele romper, né, teria que ser aqui, ou ele perde isso aqui e vem buscar, né, aqui. E daí continua essa lenga-lenga. Né? Mas a nossa expectativa, por ser esse triângulo, eu tenho expectativa que ele rompa. Quando? Não sei. Vamos aguardar para ver. Né? Então, esse é o 2026. Depois nós olhamos também. Ah, a gente começou com o Day Futuro, né? Então ele está. Eu me lembro que eu comentei, até marquei aqui para como lembrança, né? Porque depois a gente esquece, né? Tinha o Cup Handle bem discreto, né? Então nessa pernada de alta aqui, a gente consegue ver esse Cup Handle foi embora e buscando os 200%, né? Então essa semana ele tentou ir e devolveu tudo, né? Teve o gráfico perpétuo aí teve uma pequena baixa essa semana, ok? Aqui no gráfico diário a gente também consegue perceber isso, né? Então, que seria a marcação aqui do cup handle, né? Então, para ele buscar lá, né? Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor esse cup handle, né? Que é a figura de continuidade, para quem não está conseguindo ver. Nós temos o cup handle e foi embora, né? Então, essa ideia é que os juros continuem subindo, né? Mas parece, né? E é meio estranho, porque os juros caíram um pouco, a bolsa caiu, então foi uma semana meio que tudo caiu, né? Então, bem diferente. Ou então o 26 a gente já viu, nosso triângulo, né? Então a gente está com a expectativa essa, com Tesouro Direto a 4,11. Então eu já vou deixar marcado aqui que essa semana foi 4,11, né? E o, vamos usar o 2031, a gente usou 2031, né, na semana passada, com 4,11. Ele segue na mesma situação, pessoal. Tá, enquanto não romper para um lado para o outro, não tem o que fazer, podemos acompanhar semana a semana, mas por enquanto não tem o que fazer, ele continua nessa lenga-lenga aqui, né, que o pessoal sempre gosta de comentar, né, tá aqui. Ele vai vir aqui, só que a gente consegue ver no curtinho prazo, ó, a gente coloca uma linha de tendência de alta, ele está indo, né? Então, daqui a pouco, se ele vier aqui romper, daí ele já vai mudar esse padrão, né? Então, a gente tem que aguardar. Mas o que a gente consegue ver nesse momento é, é isso que ele vem fazendo. Então, aqui também nós temos 4,11, né? A gente viu hoje. E aí, então, tudo se justifica um pouco. O IFIX subiu, bolsa caiu, juros futuros caíram um pouquinho, né? Então, as coisas estão desta forma, aguardando aí semana que vem, ver o que que vem. E eu vou trazer para vocês aqui o Boletim Focus, né? Para fazer o cruzamento, então a gente viu o IBOV, a gente viu o IFIX, a gente viu pelo menos o DI futuro, perpétuo, né? O 26 e o 31 que remete ao 30, né? E aqui é o último Boletim Focus,
que ele está indicando aqui. Eu peguei o consolidado, tu consegue depois receber isso toda segunda-feira, consegue se inscrever no site do Banco Central e eles mandam por e-mail isso. Mas eu gosto desse consolidado para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente está falando, olha que interessante, o IPCA, a inflação em 6,11 e a taxa de juros 6,63 para 2021. Já para 2022, nós teremos uma inflação menor, né, e uma taxa de juros maior. Então, tu já começa a perceber isso, né? Então, muita coisa, o que pode estar atrelado ao IPCA esse ano pode ter bons resultados, né? Seja quem tem fundos imobiliários aí no papel que tenha IPCA, né? Então, pode ser um sinalizador importante em 2021, mas 2022 ele teria uma queda, pelo que o Boletim Focus nos traz. E já quem tem papel CRI atrelado a CDI, né, do 2021, estaria com uma entrega aí de 6,63 e aumentaria um pouquinho para 2022. Tá? Então, isso aqui, talvez, para quem quisesse fazer financiamento imobiliário, esse tipo de coisa, a gente tem um aumento aqui, né, de um ano para o outro, mas quem está posicionado em papéis atrelados ao CDI pode ter uma vantagem, né? O PIB, nós temos uma expectativa muito boa, o mercado nessas deu uma expectativa muito boa para 2021, tem gente falando até em 6,5, né? Tem que ver aí o segundo tri, eu acho que com o fechamento do segundo tri a gente consegue ter uma visão melhor, né? Porque daqui a pouco os níveis que tem que continuar crescendo para manter esses 5,26 ou 6 é muito grande, então tu tem que performar todos os trimestres, né, nesse número de 6%, então isso pode ser um desafio, por isso que talvez a gente tenha um ajuste aí, a depender do segundo tri, né, e aí já em 2022 tu tem uma queda, e o câmbio, né, tem gente, tem fortes, tem alguns analistas também comentando em 4,80, que tem uma forte resistência ali, um suporte, perdão, ali nos 4,80. Tem gente que já está sentindo, pode vir a 4,50. O mercado está dizendo que 5,5 é um bom número para o encerramento de 2021, sendo que 2022 5,20 seria o câmbio projetado. Então, são essas as principais análises que a gente pode fazer aqui do Semana DI. Bolsa caiu, IFIX subiu, juros caíram um pouco. Então, o que acontece? Essa seria uma semana, ou melhor, não seria, né? Essa foi uma semana que praticamente eu não fiz nada em fundo imobiliário, né? Porque eu não vi oportunidades, né? Então, aí é isso que eu quero começar a trazer para vocês começarem a ter essa relação e esse entendimento, né? Que quando o IFIX dá ele não é sempre, porque tu pode ver que, por exemplo, um gráfico semanal do IFIX é até monótono, né? Então, ele vai caminhando, aí tem alguma notícia, ele dá uma pancada, ele vai e volta caminhando, devagarinho ele vai indo, né? Então, ele não tem essa volatilidade. Essa semana ele subiu 2,87, né? Um novo investidor aí, o investidor que entrou em 2019, 2020, está achando que isso é normal do IFIX, mas não é, né? O IFIX não trabalha com essa volatilidade. E aqui a gente pode perceber que quem pegou nesses níveis aqui, né, principalmente naquela queda, vamos tentar pegar aqui, hoje já tem uns 5, 6%. 5, 6% nós estamos falando a depender de fundos de papéis, de 6 meses que tu tem só de valorização. E nós estamos falando de tijolo, nós estamos falando quase de um ano de tijolo, só pela valorização daquela queda, pegando na metade, não acertando o fundo nem nada, né? Então, assim, isso é muito, muito, muito interessante da gente começar a ver, porque é aquele alerta, a gente não pode ficar paralisado quando tem uma situação assim, a gente tem que
aproveitar essas oportunidades, porque o mercado ele é irracional. Então, isso a gente conversou muito naquela sexta, naquela segunda-feira. Né? Então, o IFIX, para mim, não deu oportunidade nenhuma de compra, zero compras essa semana, e deu sim, eu comecei a realizar alguns lucros, justamente de compras por aqui, de papéis que talvez não me interessem mais, que eu fiz um PM para sair e tudo mais. Então, é esses movimentos que eu quero trazer aqui para vocês começarem a analisar. Daqui a pouco vai ter semana que vai ter uns candles assim, candle de, sabe, olha o que foi esse candle aqui, o que nós vamos comentar, né? Quanta coisa vai poder dizer, não aconteceu praticamente nada aqui, né? Uma semana muito pequena. Agora aqui o pessoal que, deixa eu ver, a quantidade até não foi tanto, 14 milhões, até não foi tanto quanto é que teve aqui, talvez aqui teve uma quantidade um pouco maior, 19 milhões de volume. Aqui a gente percebe que quem vendeu no desespero recomeçou a comprar. Porque não se esqueçam que a gente está vendo 13% de upside ainda sobre os patamares de 2020. Não se esqueçam disso, se vai chegar lá ou não, não sei. Mas nós temos os juros futuros para nos guiar e a gente a fazer esse acompanhamento semanalmente. Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E eu quero perguntar para vocês aí, para vocês deixarem nos comentários o que você fez essa semana. Se você comprou, se você recomprou, ou se você vendeu um pouquinho porque você aproveitou aquela queda, ou se você acumulou, né? Comprou, recomprou, vendeu ou acumulou? O acumulou seria nada fez, né? Essa semana porque você comprou na queda para acumular. Deixa nos comentários para mim que isso vai me dar uma ideia de como é que vocês estão vendo, inclusive a carteira de vocês, e para eu trazer mais elementos aqui para a gente poder discutir o que aconteceu referente agora na semana que vem, o que a gente pode esperar. E se você gostou do vídeo, ativa o sininho para acompanhar e receber as informações assim que eu publicar, né? E se você gostou do vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Ok? Até o próximo vídeo do canal Ticker de Investidor.